Olá, estamos aqui para mais um Hirossi Prevcast. Eu, Paulo Pinceta. Eduardo Hirossi. E eu, Arnaldo Cordeiro. Fala, o que nós vamos falar hoje? Faz mais um tema que mudou agora no INSS. O que mudou no INSS? Um tema novo e muito interessante, viu? Para quem milita bastante aí nos benefícios rural, né? A autodeclaração digital. Tá. Ó, a autodeclaração digital é interessante. Acho muito engraçado isso, que as pessoas ficam muito assustadas com qualquer mudança que tem no INSS. E eu sempre tento olhar com um lado mais positivo, tá? Por que eu tô falando isso para vocês? Em 2021, em meados de 2021, lá se não me engano, em junho de 2021, não sei se foi 24 de junho de 2021, o INSS ele começou a operar com o requerimento qualificado do IPC LOAS. Todo mundo ficou com medo. Tipo assim, interessante que a ideia do INSS fazer isso é para facilitar. Por quê? Porque o que ele está percebendo? Que as pessoas estavam juntando o requerimento errado no INSS. O INSS tinha que abrir exigência. Então, o requerimento qualificado, na época do IPC LOAS, ele foi para tentar, ele é intuitivo, né? Direcionar o caminho correto para poder ser feito. A autodeclaração é isso. O que você preenche numa autodeclaração, você vai fazer agora ela, em vez de físico, no digital. Qual que é a única dica que eu deixo, né? Se tem um período a ser adicionado, no começo você vai lá, coloca o período integral, ele, lá embaixo ele te dá a opção de você adicionar, para você falar, exemplo, eu trabalhei como segurado rural de 90 até hoje, só que de 90 a 2010 eu era um parceiro, e de 2010 agora eu sou proprietário, então isso você tem essa possibilidade. E é muito legal que a autodeclaração digital, se as informações tiverem certinho lá nos órgãos lá de ratificadores do INSS... É automático, né? É automático, tá? Agora, qual que é um pouquinho da dificuldade? Benefício, vou falar para vocês, aposentadoria híbrida. Tá? Então, assim, se você for solicitar a aposentadoria híbrida, agende benefício de aposentadoria por idade, tá? E junta a autodeclaração lá, já a física no sistema. Mas assim, o que eu faço? Uma síntesezinha que a gente fez, até o primeiro processo que a gente fez, né, Arnaldo? A gente pega todas as informações da autodeclaração, faz ela parte, geralmente a gente preenche a autodeclaração na mão, e quando você for subir no sistema, você vai lá e coloca as informações. Exato, mais fácil, né? Fica muito mais fácil até para você fazer, porque fica e minimiza o erro também, né? Não, demais. E assim, é legal, porque um documento, às vezes, as pessoas têm muito problema aí, quem é analfabeto, né? Nesse caso, como a senha do INSS, ela já autentica, ela já autoriza a fazer, fica até mais fácil para você fazer, ajudar o próprio cliente. Também pode acontecer do próprio sistema dar aquele indeferimento automático. Esse é o problema também. É onde você tem que, vamos falar assim, vai ser o dia a dia você vai conseguindo conhecer na ferramenta também, né? É porque assim, o reconhecimento de atividade especial, ela muda com o ofício circular 46, né? Em 2019 ela vem mudando. E como que funciona isso? Hoje, a autodeclaração, ela tem que ser, a ideia ela vai se tornar automática, né? Você viu que a gente já está passamos de um formulário, agora estão passando pela autodeclaração já do sistema, e a tese ela seria automática. Tá. O que acontece? A autodeclaração é um documento, você junta o documento da autodeclaração do INSS, e essa autodeclaração ela já é válida? Não. Ela tem que ser ratificada. Aí existem os instrumentos de ratificação. Tá? O INSS ele tem uma maneira hierárquica. Se você pegar essa normativa, a portaria 990, tudo você vai ver. O que ele pega? Qual que é o primeiro documento que ele analisa a autodeclaração? É Infodap, é a DAP. Então, se tiver DAP, ele utiliza. Se não tiver DAP, ele vai procurando as outras documentações lá. Tá? Agora, isso nós estamos falando de sistema do governo. E quando não tem informação do governo, o que ele faz? Ele te dá uma outra possibilidade. É você utilizar o artigo 116 da história normativa e o 93 da portaria 990, aqueles documentos. Então, assim, você percebe que existe uma hierarquia nas consultas nos instrumentos ratificadores. Então, assim, isso que o Arnaldo falou. Às vezes o robô bate lá e ele não vê que não existe nenhuma documentação, tá, no governo, no sistema, ele indefere automático. Então tem que tomar muito cuidado, juntar alguma documentação para poder falar. Aí o exemplo, chegou esse indeferimento automático, e eu tenho esses instrumentos ratificadores que não foi analisado devido ao sistema ter feito esse indeferimento. O que você aconselharia a fazer? Uma reabertura de tarefa. Você pede uma reabertura de tarefa. Mesmo porque, se você pegar o principal documento lá, que é a DAP, ela começa em 2002.
Sim. Então você vai comprovar, exemplo, eu quero comprovar um período remoto De 90, de segurado vai especial, que hoje, exemplo, você pega lá, eu trabalhei com meu pai no sítio do meu pai, dos 15 anos aos 18. Depois eu comecei a trabalhar no urbano e hoje eu preciso juntar a carência rural mais a carência urbana para mim ter direito a um benefício da aposentadoria por idade híbrida. Neste caso, provavelmente ele não vai achar nenhuma informação. O robô vai indeferir, né? No sistema do governo e vai. Então tem que tomar cuidado, tá? Ainda não teve eu não tive nenhum indeferimento automático no escritório. Mas, quando é aposentadoria híbrida, igual a híbrida que eu já subi, eu subi como aposentadoria urbana, para não ter esse problema. Também a gente poderia ver referente a essa autodeclaração digital. Ela vai servir também para caso de benefícios por incapacidade? Sim, Sim. Hoje, a partir agora, serve para tudo. Por exemplo, eu vou pedir um auxílio-doença, o sistema ele não vai gerar a autodeclaração, você vai ter que juntar ela. É bom que você falou uma coisa interessante. Quando você vai pedir um auxílio-doença, né, lá não tem auxílio-doença urbano ou auxílio rural. Ele tem a categoria. Ele vai pedir para você selecionar a categoria de segurado. Daí você tem que colocar segurado especial. Por quê? Porque daí ele habilita como benefício rural. Quando ele habilita como benefício rural, quando o segurado passa pela perícia, ele vai dar uma crítica. Tá? Que vai falar, é benefício rural. Então, se é benefício rural, o INSS ele vai abrir uma exigência. Ele vai abrir aquela chamada tratamento pós-perícia, né? Acerto pós-perícia. Acerto pós-perícia, para você apresentar a declaração. Ela toma um rumo diferente dentro do sistema, né? Ali no momento que você vai fazer a comprovação da geralmente, atividade. Geralmente, aqui no escritório, a gente já preenche, já manda o segurado levar já no dia da perícia. Entregar lá pro servidor. Foi muito engraçado, né? Na comunidade, nós temos uma comunidade, e fizeram uma pergunta para mim assim, eu quero como que é a aposentadoria por tempo de contribuição híbrida? Sim, a aposentadoria híbrida é a aposentadoria por tempo de contribuição, por idade, só por idade, tá? Por quê? Porque a aposentadoria por idade, além de tempo de contribuição de 15 anos, né, ela exige carência, tá? Estou falando da aposentadoria urbana. Então, assim, aquelas pessoas que eram vinculadas ao fundo rural, que não teve a carência necessária para aposentar como rural, mas também não tem as carências suficientes para aposentar como urbano, a aposentadoria híbrida, ela dá essa possibilidade de somar as duas carências, tá? Agora, sim, há a possibilidade de juntar período rural e aposentadoria por tempo de contribuição? Sim. Daí que a gente tem que entender que o segurado especial, ele é uma espécie do segurado da categoria de segurado do trabalhador rural. Porque assim, você consegue juntar como segurado especial uma aposentadoria por tempo de contribuição até novembro de 91. Até novembro de 91 você consegue juntar. Como segurado especial. A partir de novembro de 91 para frente, você vai ter que fazer a indenização. Agora, e se for trabalhador rural empregado? Não é preciso, né? Não é preciso fazer a indenização, tá? Então, assim, em relação ao segurado especial, para somar esse período, né, em aposentadoria por tempo de contribuição, a partir de novembro de 91, ele vai ter que indenizar. Inclusive, Eduardo, sobre esse tema, eu já vi uma decisão em que a sentença foi reconhecida o período, exemplo, de 86 a 96. No entanto, ele determinou que até 91 fosse contado o tempo de contribuição e carência, e de 91 até 96, ele só poderia ser contado como para tempo. Contribuição se tivesse a complementação. Sim. A indenização. A indenização. Tá. Eu já vi escritório orientar o segurado facultativo a recolher como 11%. Tem um código lá, mas é para produtor rural. Sim. Por quê? Mas daí, se ele já é segurado especial, vai ser contado. Ele precisa recolher. Mas recolher como 11% não vai certificar. Se você for recolher, você vai ter que comprovar mesmo assim. Mas teria que recolher com 20% para entrar como tempo de contribuição. Sim. Porque senão... Não vira nada. Jogou dinheiro no lixo. Tá bom, gente? Gente, encerra por aqui esse tema também. É um tema muito novo. E aguardo vocês no próximo podcast.